Antes de começar, eu queria perguntar para vocês, quem começou o dia hoje sem ter nenhuma influência com alguma fonte de energia, independente de qual que ela for, ou foi dormir sem o celular do lado tocando ou mandando uma mensagem para alguém? Eu acho que isso é muito difícil, né? Na realidade, toda a humanidade, desde o começo da humanidade, a base social, política, estratégica, de tomada de decisão, está voltada à energia. E isso é um tema, além de ser estratégico e complexo, pode ser discutido em umas 4, 5 horas, que não é o caso do tempo do TED, mas que a gente poderia discutir em várias vertentes, como de políticas públicas, ou de política energética, ou num vilarejo com relação ao acesso à energia. Então, todo mundo gira em torno de uma necessidade básica de acesso à energia. E não por isso identificar a maior fonte de energia que a gente tem, a maior fonte de energia que realmente persiste em nossas vidas desde o começo, que é o Sol. O Sol que nos proporcionou basicamente um presente que o homem identifica desde o começo. Poucas pessoas sabem que a maior fonte de energia renovável hoje em dia, por questões estratégicas, é a madeira. Todo mundo relaciona a energia renovável como uma fonte estratégica para a diminuição do carbono e outros fatores relacionados à diminuição e descarbonização do planeta. Porém, se a gente pensar estrategicamente, como a madeira realmente tem essa participação? Porque eu ouvi falar muito de eólica ou de solar, painel fotovoltaico, maré motriz em alguns países, geotérmico em outros, mas utilizar madeira é um pouco primitivo, que nem nosso amigo aqui, ancestral. Nós, naquela época, eu me coloco na situação dele de imaginar, primeiro momento, de não ter essa facilidade de ter acesso à energia ou de calor, e num primeiro momento se deparar com um presente do sol, que foi sintetizado por uma árvore, pela planta. Essas reações eletroquímicas que concentraram carboidratos dentro dessa madeira e que proporcionou o primeiro acesso à energia que nós conhecemos e que lidamos hoje, todos os dias. E continuamos, sem dúvida, discutindo esse tema e vamos continuar discutindo esse tema o resto das nossas vidas, né? Na COP21, um acordo feito em Paris, em 2015, que determina de forma mandatória o acesso à energia renovável e os planos de descarbonização, que são ambiciosos certamente em alguns países, outros não, mas que têm um papel muito importante para a humanidade, para o nosso futuro e para os nossos filhos. Que a gente imagina, hoje em dia, talvez não seja tão importante, só que no dia a dia isso faz parte de uma forma veemente na nossa tomada de decisão. E eu gostaria de apresentar para vocês esse granulado que parece ração de cachorro, que se chama pellet de madeira, ou em inglês wood pellets. E é basicamente uma forma engenheirada ou energética, estratégica, para diminuir, de forma mecânica, pneumática, os índices de água, de umidade dentro dessa madeira. Que é a mesma madeira que o primeiro homem encontrou, porém com menos umidade e com maior facilidade de aproveitamento, por ela estar nessa condição específica para transporte e queima para geração de energia. Então, bom, mas isso daí pode gerar energia elétrica? Sim. Na realidade, esse plano de descarbonização da COP21 tem umas metas ambiciosas com relação à energia renovável. Solar e eólica é intermitente. Se tem sol, a gente tem essa energia, senão a gente precisa de baterias. E vocês perceberam que uma bateria natural é a madeira? O sol proporciona essa energia e a bateria é a madeira. Eólica, se a gente não tem vento durante a noite, a gente precisa também de uma bateria. E assim, consequentemente, as energias renováveis dependem de alguma fonte alterna ou alguma fonte de armazenamento para poder perdurar ao longo do tempo. Então, o que se espera da madeira, desse pellet, né? O que se espera desse pellet, que a gente pode até ter uma menção da biomassa que tem mais repercussão no nosso país e no mundo, é o etanol, que é um plano de sucesso, que é um combustível líquido, que vem da cana. Porém, existem outros combustíveis, e um deles é o pellet, que se espera que 60% da redução de biomassa no mundo
da redução de descarbonização com energia renovável no mundo seja com madeira na forma de wood pellets. Onde? Na redução de carvão mineral em termoelétricas, que geram energia elétrica, substituindo o carvão mineral, e em casas, nas residências em países europeus, onde esse índice de calor é demandado por volta de 7 a 8 meses por ano, por questão do frio, substituindo o gás natural. Então, é um energético estratégico e nós, como país, temos um potencial enorme com relação a isso. E no meu doutorado eu fiquei pensando, bom, se o potencial se encontra em países tropicais como o Brasil, qual que é a problemática se a vantagem competitiva se encontra em países tropicais como o Brasil? E, por sinal, o nosso país, isso é uma questão específica, não só por ser um país tropical, tem uma qualidade com relação à produção por área de metro quadrado de madeira maior que qualquer outro país produtor de madeira sustentável no mundo. E por que, então, que nós não inundamos o mercado de pellet de madeira, né? E não entramos por uma incompetência de países tropicais que têm a luz e o sol abundante, mas não têm a capacidade? Não. Do contrário, a maior tecnologia do mundo hoje em madeira se encontra no nosso país, por isso que existe esse índice. Porém, a maior problemática que eu me deparei na academia e no meu tempo de estudante de doutorado, que foi descobrir por que países tropicais... Eu sabia que na vida nada é fácil e todo mundo sabe que quando você ganha de um lado, você perde de outro. E é isso que a gente tem aqui. A madeira cresce de forma abundante em zonas tropicais, porém a chuva, a sublimação da chuva, da água, nessas regiões, vem com altas taxas de cloro, de sal de cloro. E esse sal de cloro, consequentemente, entra no solo, entra na biomassa e a madeira fica com altas taxas de cloro. Coisa que outros países não têm essa problemática, porém o crescimento é reduzido, por isso a gente tem uma produção tão avantajada comparado com o resto do mundo. Então, qual que é o problema do cloro? Após a queima, se formam dioxinas e organoclorados de forma espontânea. A madeira queima e, ao se transformar nesse composto químico, ele é comparado até com o urânio pelas questões de toxicidade que podem ser letais. Então, aqui vem aquela questão, né? Como solucionar esse problema? Seguir uma expectativa somente de tentar ver uma forma de solucionar, sem nenhuma pretensão somente de obter os louros, e sim de tentar atingir uma parte da sociedade, primeiro a nossa, e quem sabe o mundo. Eu acho que não existe limites para chegar aonde a gente queira chegar, independente da área. E em 2 anos, no meio do doutorado, eu consegui fazer a patente, com a ajuda de muitas pessoas, com muito trabalho. Eu não vou entrar em detalhes, mas a ideia básica é que a patente ela foi primeiro aceita fora do país, 148 países deu a liberação para fazer o depósito em 148 países. No nosso país, como patente verde, o método de remoção foi bem sucedido com relação à análise da patente. Então, qual que é o gargalo ou o ganho aqui, né? Se a gente tem uma madeira tradicional, com custos altos, que não se enquadra no padrão internacional, hoje, com esse método, nós podemos ter pequenos produtores com resíduos de madeira ou com pequena produção de madeira, independente dos desafios existentes, poder entrar no mercado internacional com relação ao potencial que a gente está vendo aqui. E, basicamente, esse mapa eu também desenvolvi no doutorado, mas é para determinar mais ou menos os índices com relação ao nosso país, só para a gente ter uma ideia de margem de grandeza, de ordem de grandeza. Somente a 150 quilômetros do porto, com relação de logística, produzir madeira em área degradada dentro dos padrões da ONU, tá, com relação a deslocamento de uso do solo. E eu falo do Brasil não só porque eu sou brasileiro e porque eu acredito que o país tem um grande potencial nesse sentido, e sim porque as condições hoje estratégicas, tanto florestais, como de biomassa na parte agrícola, como também na questão de expansão para outros países na África, né, e outros países tropicais, tem uma certa limitação que hoje o país está preparado. Então, o Brasil tem condições de chegar nesse patamar de atendimento
dessa energia renovável que se espera tanto, o Brasil seria a menina dos olhos, vamos dizer assim, com relação a isso. Então, somente a 150 quilômetros do porto, daria para produzir 40 milhões de toneladas. Hoje, se espera somente 4 milhões de toneladas do Brasil. E hoje o país só exporta 12 mil toneladas, não chega nem a 100 mil toneladas de pellets para exportação. Por uma questão de preço estratégico e vários outros pontos. Então, para terminar, eu acredito que entrar numa parte um pouco mais romântica com relação ao homem e a madeira seria o indicado, mas independente dos louros que eu ganhei com relação a isso, de prêmio de melhor tese e doutorado na Universidade de São Paulo, tive excelentes professores, estudei muito tempo fora, por conta disso eu recebi um convite para estudar na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que eu vou agora no final do ano, participo de relatórios internacionais, mas isso vem junto com qualquer sonho que a gente tem. O que eu quero dizer para vocês é que não se limitem com relação a expectativas de tomada de decisão, nem de chegar onde vocês acreditam que possam chegar, porque da mesma forma que esse homem começou de uma forma primitiva, quem sabe no futuro será da mesma maneira. Obrigado.